Bom dia, amados irmãos e amigos que têm se conectado no nosso canal Desperta Colonial. Eu sou a Regiane, estou muito feliz por mais esse dia podermos compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, do 21 até o 23. Eu vou estar lendo para os irmãos. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É o profeta Jeremias que escreveu então esse livro, Lamentações. Já está dizendo, né? Ele se lamentava. Por isso ele escreveu então esse livro. Lamentava o sofrimento daquele povo de estar vendo o que estava acontecendo com aquele povo tão amado pelo Senhor, o povo judeu, o povo de Israel, um povo que o Senhor demonstrou tanto amor por eles. A gente conhece a história, sabe, dos milagres que o Senhor operou para que aquele povo pudesse reconhecer e adorar fielmente ao Senhor. Mas infelizmente, esse povo sempre caía na rebeldia, na desobediência contra o Senhor. E Jeremias então foi aquele profeta escolhido para ser o porta-voz de Deus, aquele povo. Vendo então o sofrimento deles, muitos tinham sido mortos, torturados, e os que restaram estavam ali cativos na Babilônia. E aquilo deu, Jeremias tinha uma profunda dor, um profundo sofrimento. E então ele escreveu esse livro para retratar então aquilo que ele estava sofrendo, por ele ter tanto amor por aquela nação, por ele falar de Deus para eles e eles não ouviram. Então eles estavam sofrendo as sérias consequências por causa do pecado. E esse livro então fala da esperança de dias melhores, de um novo tempo para aquele povo. Então por isso o profeta Jeremias escreveu, né, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas manifestações dessas misericórdias do nosso Deus para conosco, porque a sua palavra se renova até os dias de hoje, fala conosco hoje, né, no século 21. Então vamos estar conversando um pouquinho sobre algumas manifestações desse grande amor do nosso Deus, pelas suas misericórdias, né, de nós não sermos consumidos. Então, a gente vai lá, vamos ler lá em Romanos 8, de 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A gente viu então que o profeta Jeremias chorava por aquele povo, pelo sofrimento. Mas e você e eu? Será que nós estamos chorando por algo que tem nos entristecido, que tem tirado a nossa paz, tem nos tirado a esperança? Então, a gente vai falar algumas manifestações do Senhor, que é para a gente lembrar daquilo que nos traz esperança. Então, o que nós vemos aqui? O nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos chama de filhos. A partir do momento que a gente aceita Cristo como nosso Salvador, a gente recebe o Espírito Santo. E nós também somos adotados, porque a gente recebe o Senhor Jesus como nosso Salvador.
Então, nosso Deus, Ele nos adota como nos adota como seus filhos. Nós podemos então clamar, Pai, Abba Pai, nosso Paizinho. Então, quando você estiver passando por qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, em qualquer área da sua vida, você vá ao encontro do seu Pai, do Senhor. Ele te pega no colo, Ele te trata com todo amor. E a palavra do Senhor aqui nos fala que nós somos co-herdeiros com Ele da sua glória. O Senhor, então, está mostrando para nós que nada do que nós estamos atravessando, qualquer sofrimento que estamos atravessando aqui, nada vai ser comparado ao que nós receberemos ali na glória com o nosso Pai. Então isso nos dá grande esperança. Se nós sofrermos aqui, como nós vamos desfrutar da glória ali com o Senhor, não é mesmo? Então a gente vai continuar lendo ali lá nos Salmos, também 103, do 1 ao 3, e vamos ver mais uma manifestação, então, do seu amor para conosco. Lá no Salmo 103, 2, fala assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então, a gente não pode se esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Mesmo que a gente esteja atravessando um sofrimento, algo que seja difícil mesmo a gente suportar, a gente precisa se lembrar de bênçãos que nós já obtivemos através do grande amor do Senhor. E, principalmente, aqui está falando, é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura as nossas doenças. Então, uma manifestação do nosso Senhor também é o perdão para os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos de verdade, nos quebrantamos diante dos nossos erros, a gente vai ao encontro do Senhor dizendo: Senhor, me perdoa, me ajude, Senhor. Então o Senhor, Ele vê como nós lemos, Ele é o nosso Pai, Ele nos perdoa, Ele também nos cura as feridas da alma, Ele cura também as nossas necessidades físicas. Então é necessário que a gente confiemos, que a gente lembre que o Senhor, que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Então isso é mais uma manifestação, o seu perdão para conosco, quando de fato a gente se arrepende. Então, quando a gente tem algo que nos trazendo sofrimento, que a gente acha que não temos mais esperança, a gente lembre então das grandes bênçãos que o Senhor já tem dado para você. E lembre que se tiver algo que esteja atrapalhando essa sua intimidade com Ele, que você possa então se arrepender dos seus pecados e estar diante do Pai, pedindo a Ele que realmente te perdoe e te cure de tudo que você está precisando ser tratado. Então isso é mais uma manifestação do amor do nosso Deus. Também vamos estar lendo lá em Isaías 49, 15, que diz assim, uma outra manifestação: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. O que a gente vê nesse texto? Às vezes a gente questiona, quando estamos passando por um vale, por um sofrimento, algo difícil de se resolver, a gente fala: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não me ama mais? Então a gente muitas vezes questiona o nosso Deus, mas a palavra do Senhor fala que Ele não se esquece dos seus filhos, que Ele tem gravado a nossa vida, o seu nome, na palma das mãos dEle. Eu fico sempre imaginando o tamanho do nosso Deus, o poder dEle, e Ele tem
o meu nome, o seu nome, gravado na palma das suas mãos. Então, irmãos, a gente tem que se alegrar, porque mesmo que a gente esteja passando por um vale, por algo muito difícil, a palavra do Senhor, que é fiel, ela fala que Ele não se esqueceria de nós, que Ele está passando com a gente essas dificuldades. Ele sabe que nós passaríamos por dificuldades, por aflições. Por isso Ele já nos preparou, dizendo, para a gente lembrar que Ele não se esqueceria de nós. Então essa é uma manifestação do amor do nosso Pai, do nosso Deus. Nós também vamos abrir lá a Bíblia, lá em Lucas 15, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. O que a gente observa aqui nesse texto? Que o Senhor, Ele também vai à nossa procura. E às vezes usa aquele nosso sofrimento para realmente nos achegar a Ele. Então, quando Ele vai ao nosso encontro e nos acha, e a gente também vê o nosso Deus realmente percorrendo montanhas e caminhos difíceis até nos encontrar. Isso só é possível pelo grande amor do nosso Deus. Então, quando a gente abraça esse grande amor do nosso Deus e a gente vê o Senhor nos achando, e ele, quando nos encontra, Ele se alegra e nos coloca no colo. E Ele também trata das nossas feridas. Então, é tão maravilhoso a gente receber esse grande amor do nosso Deus. E a gente observar que o Senhor se alegra quando nos encontra, quando nós estamos realmente desejando nos colocar nesse colo do nosso Pai e receber dele todo o tratamento de um Pai amoroso, de um Pai que quer nos curar, que quer nos salvar. Então essa é mais uma manifestação do grande amor do nosso Deus. Imagina você no colo do Pai, aquele colo aconchegante, aquele colo realmente que nos satisfaz, que nos dá a alegria da sua presença. Vou falar ainda mais uma manifestação do seu amor, que está lá em 1 Pedro 1, versículo 7, que diz assim: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, muitas vezes nós somos provados, a nossa fé é provada, mas isso é importante acontecer para que nós possamos ser lapidados e lembrar que o nosso Deus, Ele não dá nada que a gente não possa aguentar, nada que a gente não possa suportar. Então, essa manifestação do amor do nosso Deus, que também é aprovação, nos ajuda a gente perceber que precisamos ser provados a nossa fé, para que a gente possa crescer em relacionamento com o nosso Deus, crescer em confiança, crescer em fé. E como a gente leu, isso vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, amados irmãos, se você estiver passando por qualquer luta, qualquer momento de desesperança, que você possa trazer à memória tudo isso do grande amor do nosso Deus, Ele nos trata como um filho amado. Ele nos dá todo conforto, todo refúgio. Ele nunca se esquece dos seus filhos. Ele nos trata com amor, Ele trata as nossas feridas.
E Ele também, mesmo trazendo as provações, Ele nos mostra que com essas provações nós vamos crescer, nós vamos estar aprovados. Quando nós passarmos pelo fogo, nós vamos estar lapidados também pelo grande amor do nosso Deus. Mas, amados, se você estiver passando então por esse momento e a sua lágrima chegar a cair, você estiver chorando por esse momento difícil, que você também se lembre que o Senhor enxugará todas as suas lágrimas e Ele trará então, né, como a gente vê na sua palavra, né, nada do que nós estamos passando aqui é maior do que aquilo que o Senhor está preparando para os seus filhos lá na glória eterna. Então, que a gente lembre que as suas misericórdias se renovam sim a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude a lembrar, né, de tudo isso que nos traz a esperança. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.